A paz da igreja, amém? Amém. Vamos ao seu assento em nome de Jesus. Amém. Que culto maravilhoso, né? Desde o início, a abertura, o culto, louvores do departamento manancial, a festa das crianças perfeita. Deus abençoe grandemente subido, todo o departamento infantil, o narrador também ali no início, né? Todos, que Deus abençoe grandemente. Eu vejo as crianças, irmãos, eu me emociono sempre, porque eu lembro que eu realmente comecei no departamento infantil. E aí, tem pessoas que às vezes não dão valor nesse departamento infantil, é só para tirar as crianças do culto, para eles só comer um salgadinho, para comer um chocolate, mas não é isso. É onde de fato a semente começa a ser plantada no coração. E a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando crescer ele não se desviará dele. Então você, pai, apoie, invista no departamento infantil, traga seu filho para participar, porque a semente está sendo plantada e vai dar frutos, já está dando frutos em nome de Jesus. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, doutor Lucas, no capítulo de número 23. Nós vamos ler somente um versículo. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 23. Nós vamos ler apenas o verso de número 16. Parabenizando também o departamento de varões, Deus abençoe pelo louvor maravilhoso, e por toda a decoração da igreja, depois da Simone, todos os irmãos, Deus abençoe grandemente. Nossa igreja está linda, mais uma vez, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 23, o verso 26, somente este verso. Quem encontrou, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Se alguém por acaso tivesse a Bíblia ou não encontrou, está com dificuldade, acompanha aqui pelo Data Show. Nós vamos ler juntos somente esse versículo, que diz assim: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Eu vou ler de novo. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Desocupe as suas mãos, as mãos livres. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aplauda Ele. Aplauda mais. Dá uma súplica para a nome Hoje é noite de Páscoa, noite de celebração, noite de adoração. Oh, aleluia. A mensagem que Deus colocou no meu coração é muito simples. A mensagem é muito simples. Mas para eu chegar na mensagem, eu preciso contextualizar algumas coisas para você entender o que Deus quer falar com você nessa noite. Quando a gente fala da Páscoa, muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender, pastor, porque não tem um contexto histórico. Mas a Páscoa, ela é uma festividade, é uma celebração que não é cristã. A Páscoa é uma celebração judaica. A Páscoa já existia muito antes de Jesus. A Páscoa é um evento, é uma festa judaica para que o povo de Israel trouxesse à memória o momento em que Deus os libertou do cativeiro do Egito. O povo permanece como escravo no Egito por 430 anos, um período histórico muito longo. E Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo. E Moisés vai lá, lança as 9 pragas diante de Faraó e de todo o povo do Egito. E quando chega a 10ª praga, Deus fala assim: agora vai ser diferente. Agora não vai ser somente você, Moisés, mas o povo todo vai tomar parte também deste processo. E ali ele reúne o povo em famílias e diz para o povo: olha, vocês vão pegar um cordeiro e vocês vão sacrificar este cordeiro, um cordeiro para cada família, dentro de casa. E aí vocês vão pegar o sangue deste cordeiro e vão passar nos umbrais, nos batentes das portas das suas casas.
Por que isso? Porque lá no Egito havia um costume, havia uma tradição, eu já preguei sobre isso, que as pessoas acreditavam, pastor, que os demônios, que os espíritos ficavam vagando pelas ruas, e para que aqueles espíritos não entrassem dentro das casas, eles se escreviam, eles entalhavam no madeiramento do batente das portas os símbolos com as marcas dos deuses, os nomes dos deuses que aquela família adorava. E eles acreditavam que porque tinham a marca dos deuses escrito nos batentes, nos umbrais da porta, os demônios, os espíritos não poderiam entrar do lado de fora para dentro das suas casas. E o povo permanece lá por tanto tempo que mesmo o povo de Deus já tinha absorvido muito desse costume. E na casa dos israelitas também havia ali entalhado no batente das portas marcas de adoração aos deuses do Egito. E aí o Senhor fala assim: se você pensa que entalhar a marca de um outro Deus vai te proteger de alguma coisa, vai guardar a tua família, eu quero te dizer que não. Sabe o que te guarda? Sabe o que protege? É a marca do sangue do Cordeiro na sua vida. É a marca do sangue do Cordeiro que guarda a sua casa e a sua família. E quando eles pegam aquele sangue do Cordeiro e eles passam no umbral da porta, aquela casa estava marcada, aquela casa tinha uma marca sobre si. E após este evento, Deus libera o anjo do juízo, o anjo da morte, para passar pela terra do Egito. E aquele anjo iria ferir, iria matar todos os primogênitos da terra do Egito. E ele entrando em cada casa e matando o primogênito, entrando em cada casa e matando o primogênito. Só que quando ele chegava na casa onde havia a marca do sangue do Cordeiro, o anjo não entrava, o anjo não passava, o anjo, pelo contrário, ele pulava a casa, ele passava por cima da casa. E aí vem o nome Páscoa, porque Páscoa significa passar por cima, significa passar sobre. Páscoa significa saltar sobre. Aleluia. Então os judeus celebravam a passagem do anjo sobre a casa deles, sem tocar na sua família, sem tocar na sua casa, sem tocar na sua vida, tendo a sua vida preservada. E esse era o costume. Todos os anos, no dia 14 do primeiro mês do ano, as famílias se reuniam, comiam ali o cordeiro, e o homem judeu, depois de passar ali pelo bar mitzvah, depois de ser mostrado como um homem já adulto, ele tinha um compromisso de, na festividade da Páscoa, ir até Jerusalém para celebrar a Páscoa. E eles iam todos os anos, se juntavam ali em Jerusalém, e ali eles celebravam a Páscoa ali em Jerusalém. Só que quando eles estavam em Jerusalém, quem ia até Jerusalém para assistir, para acompanhar o evento da Páscoa, lá na época de Jesus, como é que funcionava? O sacerdote, ele era o responsável por fazer o sacrifício simbólico de um cordeiro. E o sacerdote, quando ele sacrificava o cordeiro, pastor Inácio, ele pegava daquele cordeiro o sangue do cordeiro e ele enfiava ali tinha um vaso que coletava o sangue do cordeiro, e ele mergulhava no sopro, que era um ramo de uma planta. E com aquele ramo embebido no sangue, ele pegava a multidão que estava juntada no templo, se fosse aqui, e ele começava a fazer assim, ele balançava, ele sacudia aquele ramo cheio de sangue, e isso era a aspersão do sangue. Então as pessoas estavam ali para assistir o culto, eles iam lá para assistir a celebração, acompanhavam o sacerdote sacrificar o cordeiro, acompanhavam o sangue sendo recolhido, acompanhavam quando ele embebia o sopro ali, o sangue do cordeiro, e ele sacudia, ele aspergia aquele sangue sobre as pessoas, e era uma alegria enorme para um judeu que ia acompanhar aquela festa. Eles entravam ali trajados de branco, com uma túnica toda branca, recebeu uma gotinha daquele sangue que vinha quando caía sobre a roupa, quando caía sobre a veste deles. Eles entendiam que aquilo era uma marca de que Deus os estava tocando, de que Deus os estava abençoando, que Deus estava confirmando a bênção na vida deles. Por quê? Porque o sangue vinha do alto e caía sobre a sua veste para poder marcá-los. Glória a Deus. E todos os peregrinos iam com este propósito. Eles queriam chegar cedo no tempo para ficar o mais perto possível aí do sacerdote, para receber uma marca, uma marquinha no sangue. E nesse dia em que Jesus estava ali, havia um peregrino que tinha viajado cerca de 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros. Saiu da província de
peregrinado muitos dias, talvez semanas, para chegar em Jerusalém. E o seu nome era Simão. Os homens em Cirene haviam formado uma grande colônia judaica ali, havia um grande grupo de judeus, porque desde a época de Salomão, quando Salomão se encontra com a rainha de Sabá, e a rainha de Sabá volta depois ali, e a palavra é pregada, e começa a converter pessoas, e pessoas formam uma colônia de pessoas que acreditavam em Deus, aí naquele lugar. E essa colônia vai crescendo, e na época de Jesus havia um grupo muito grande, e essas pessoas migravam, saindo ali, essa distância tão grande, tão longínqua, para poder vir até Jerusalém para participar da Páscoa. Simão estava entre eles. Simão veio para aquela festa para assistir o sacrifício do Cordeiro. Simão veio para aquela festa para acompanhar um sacerdote matar um cordeiro. Simão veio para aquele dia para talvez receber uma gotinha de sangue que seria um sinal de que Deus estava na vida dele. Simão vai até lá porque, como todos os anos ele ia, sabia que era importante, sabia que era um compromisso, sabia que era algo que era relevante, e ele estava lá para poder assistir ao que ia acontecer. Algo que ele gostava de ver, era bom ser no meio das pessoas, no meio da multidão, era bom participar daquela festa, era bom poder dizer: eu estive em Jerusalém no dia da Páscoa, eu participei da Páscoa com eles, eu vi o sacerdote sacrificar o cordeiro, eu vi quando o sangue foi jogado, eu acompanhei tudo, eu vi tudo. Ele foi lá para ver, mas aquele dia Deus tinha um propósito diferente. Pegar na mão de um crente, de um irmão do seu lado, de um irmão, de uma irmã, pega na mão de alguém, vai para ele assim: você veio aqui hoje para ver uma festa, para assistir a um culto, mas Deus tem algo diferente para a sua vida. Ele não morava lá. Ele não conhecia Jesus. E talvez tivesse ouvido falar poucas coisas sobre ele. Ao contrário de quem estava ali todo dia, tinha ouvido falar muito, tinha visto. Para Simão ainda era novidade. Quando ele chega lá, na cidade, vê os movimentos, ouve falar dos milagres, talvez o milagre da ressurreição de Lázaro, talvez a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como nós pregamos na semana passada. E ele vai ouvindo aquelas coisas e desperta nele a curiosidade sobre quem seria aquele homem. E ele imaginou um grande mestre, alguém honrado. Mas um dia, na véspera da celebração da Páscoa, na sexta-feira, ele passa ali o dia, talvez com amigos, se preparando, orando em jejum, e se preparando para o grande banquete que seria no final do dia, a ceia, um momento especial. Só que naquele dia, algo diferente acontece em Jerusalém. Jesus é preso, quando Pilatos não queria julgá-lo, manda ele para Herodes, Herodes não quer condená-lo, devolve ele para Pilatos, Pilatos então chama toda a multidão, fala assim: olha, eu
Por mim não condenaram. Mas se vocês querem, eu vou dar para vocês uma oportunidade. Está aqui Barrabás, um terrorista, um homem perigoso, um criminoso reconhecido, alguém que merece estar aqui. E do outro lado está o Jesus chamado Cristo, a quem dizem que se intitula Rei dos Judeus. A quem vocês quereis que eu solte? A Jesus ou a Barrabás? E a multidão grita: solta Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos então lava as suas mãos e fala: eu não tenho nada com isso, a responsabilidade é de vocês. Crucifica então. Os guardas pegam Jesus, maltratam Jesus. A cena, a Cátia falou que não consegue ver, que para nós muitas vezes é difícil mesmo de ver Jesus sofrendo, sendo chicoteado, passando por tantas dores, sem comer, sem beber nada, seu corpo vai se enfraquecendo, e chega um momento em que Jesus começa a caminhada, a sua jornada em direção ao Monte Gólgota, ao Monte Caveira, para ser crucificado. E quando Jesus começa ali aquela caminhada, carregando ali a cruz, ele sai de dentro do palácio, sai de dentro dos locais secretos, da cela, da cadeia, e começa a se mostrar para todo o público poder ver. E Jesus começa ali a caminhar, só que o seu corpo está fraco. Jesus tinha muitas dores. Jesus está com o corpo todo marcado, chicotadas, ensanguentado, e carregando o peso daquela cruz, e ele começa a andar com dificuldade, seus pés ali também descalços, sangrando, e aquele chão cheio de pedras. Jesus vai caminhando e se ferindo, mas vai caminhando. Só que chega um certo momento em que as forças do homem Jesus não dão conta, e Jesus cai no caminho com o peso da cruz. E quando Jesus cai no caminho, os soldados romanos ao redor estão sentindo que ele não pode morrer aqui, ele precisa passar a humilhação até o final, ele precisa ser crucificado para todo mundo ver. Então, já que ele não consegue sozinho, vamos chamar alguém para ajudar. Aleluia. Eles olham ao redor da multidão, e havia um homem que estava lá. Ele tinha ido só para ver a celebração da Páscoa, ele tinha ido só para ver o que ia acontecer. Ele viu um movimento acontecendo ali, um movimento de pessoas, uns gritando, outros chorando, uns xingando. Ele foi lá ver o que estava acontecendo. A sua curiosidade foi despertada, e ele foi até lá por curiosidade para ver o que estava acontecendo. Mas quando ele chega lá para ver o que estava acontecendo, uma mão pegou ele pelo braço e falou assim: não é tempo mais de ver, agora você vai começar a participar desse negócio. Eu quero te falar uma coisa, eu não sei o que te trouxe aqui. Se você veio só por curiosidade, se você veio aqui porque não tinha lugar melhor para ir, eu não sei o que te trouxe, mas eu sei que há uma mão que te pega pelo braço hoje, e essa mão vai te trazer, há uma mão que te trai para tomar parte disso, porque Deus chega para mim, Deus olha para você, Deus olha para nós e diz assim: chega de apenas assistir, chega de apenas ver, está na hora de participar, está na hora de participar. Pega assim, ó, no braço dele e puxa ele para participar daquele evento. Posso te falar uma coisa, irmãos? Deus tem usado algumas mãos que você não gostaria para te puxar para algumas situações, e se você pudesse escolher, você evitaria passar, mas Ele sabe que você precisa carregar essa cruz. Às vezes é uma mão que vem e fecha uma porta de emprego, às vezes é uma mão da enfermidade, às vezes é a mão da crise do relacionamento, às vezes é a mão da perseguição, às vezes é a mão de um falso testemunho levantado contra você, às vezes é a mão da frieza espiritual. Eu não sei qual mão tem te pegado no meio
E é duro de lidar com eles. Tem gente que tem uns romanos sentados no trabalho, assim, um senta no lado, outro senta no outro. Nossa, Jesus. Tem gente que tem uns romanos dentro de casa, na família. Você vai no almoço de Páscoa assim, você pega o romano. Jesus. Mas essas mãos, eles pensam que estão fazendo para te humilhar, para te destruir, mas Deus está no controle. Aleluia! Quando os irmãos de José lançam ele dentro da cisterna, achavam que estavam destruindo a vida de José, mas só estavam dando uma oportunidade para se tornar o governador do Egito lá na frente. Quando Golias aparece e insulta Davi, achou que estava humilhando Davi, mas ele só estava cavando ali a sua própria cova, porque o Golias era a oportunidade de Davi se destacar. Quando os homens aquecem a fornalha 7 vezes mais, acharam que ia acabar com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas isso só tornou um milagre maior, para que Deus pudesse exaltar aqueles homens e escrever o nome deles na história. Deus não deve dizer, essa mão que está te pegando, te puxando, essa mão que às vezes te aperta, te puxa. Situação não é para sua vergonha, é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida lá na frente. Você não está entendendo agora, você não está compreendendo agora, mas Deus tem um propósito. Puxa ele para o meio, coloca a cruz sobre os seus ombros, aquele madeiro pesado, e ele ajuda Jesus a carregar a cruz naquele caminho. Só que a cruz, irmãos, que estava aos ombros de Jesus, estava cheia do sangue de Jesus, cheia, porque Jesus estava todo ensanguentado, aquela cruz carregando sobre os ombros, a cruz estava cheia de sangue. Quando Simão pega aquela cruz ensanguentada, aquele pedaço de madeira ensanguentada e põe sobre os seus ombros, o sangue de Jesus, aleluia, cobre o corpo. Glória a Deus! Ele tinha ido para Jerusalém para esperar, quem sabe, com sorte, uma gotinha do sangue do Cordeiro respingar nas suas vestes. Deus encontra ele no caminho, Deus encontra ele no meio da jornada, e ele fica coberto com o sangue de Cristo. Pastor, eu não entendi. Sabe o que Deus manda dizer para você? O que ele tem para derramar sobre a sua vida hoje é maior, é melhor do que você pode imaginar. Você veio aqui esperando receber alguma coisa, só que o que você espera é só uma gotinha do poder, é só uma gotinha da misericórdia, é só uma gotinha do sobrenatural. Ele quer derramar algo tremendo sobre a sua vida para te surpreender. Jesus é crucificado. Jesus morre. Oh, aleluia. A Páscoa termina. Porque a Páscoa, ela tem mais a ver com a morte de Jesus do que com a ressurreição de Jesus. A Páscoa é a morte do Cordeiro. A ressurreição é a sequência do evento morte. É como a Santa Ceia. Na Santa Ceia nós lembramos da morte de Cristo. A fazer isso até que eu venha, lembrando da morte de Jesus. E por que nós temos que lembrar da morte de Jesus? Porque a gente tem dificuldade de lidar com as coisas difíceis da vida. A gente quer sempre evitar os momentos difíceis, a gente só quer falar as coisas boas. Mas para as coisas boas chegarem, para a ressurreição vir, primeiro teve que morrer. Para a vitória chegar, primeiro teve que batalhar. Para você ganhar algo, muitas vezes você tem que perder. Só que a gente não quer perder para ganhar, só quer ganhar. Só que... Aleluia. Você tem que aprender a passar pelos momentos de guerra, pelos momentos
momentos de choro, vivemos momentos de sacrifício, crendo que Ele está no controle, que lá na frente Ele vai levar o processo. E aí Jesus morreu, ressuscitou. E Ele começa ali a aparecer. Apareceu para Maria, como foi encenado aqui na peça. Aparece para os discípulos, para Pedro, para os outros. Até para Tomé, que duvidou, ele apareceu. Ele encontra os discípulos na praia e as histórias começam a ser contadas. E esse homem, chamado Simão, quando termina a Páscoa, ele volta para a sua casa. E quando ele volta para a sua casa, ele volta com uma história para contar. A história do Deus que encontrou ele no mundo. A história do Deus que cobriu ele com o seu sangue. A história do Deus que morreu, mas do Deus que também ressuscitou no terceiro dia. A história do Deus que tentaram humilhá-lo, calá-lo, paralisá-lo, mas que nem a morte pôde vencê-lo, porque ele venceu a morte. E ele volta contando uma história, mas não somente uma história de palavras. Ele tinha uma túnica para mostrar, ele tinha uma prova do sangue daquele Jesus, e aquele sangue que significava e representava tantas coisas. E quando ele chegou em casa, a sua esposa estava em casa, e seus 2 filhos, Rufo e Alexandre, como diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, estavam lá, e ele chega e diz assim: essa Páscoa não foi como as outras. Eu já estive em Jerusalém muitas vezes, eu já vi muitas vezes o cordeiro ser sacrificado, eu já comi muito ovo de chocolate, eu já vi muito louvor, eu já vi muita peça de teatro, eu já fiz muita oração, eu já vi muita pregação, mas hoje o que Deus fez na minha vida foi diferente. Hoje o que eu vivi foi diferente. Hoje o que eu experimentei foi sobrenatural, e a minha vida não é mais a mesma depois dessa. E aí sabe o que acontece? Se coloca de pé. O obreiro já pode se posicionar aqui. O que acontece, irmãos?